Graça e paz. Quero pedir que vocês abram a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. E existe um hino no cantor cristão, que é o hino 398, que é muito conhecido, que é o hino Sou Feliz. E esse hino ele diz o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E quando a gente escuta esse hino, quando a gente lê essas palavras, a gente pensa, ó, o autor estava num momento muito feliz, para ele escrever uma coisa assim com tanta alegria, com tanta emoção. Contudo, a história é um pouco diferente. Mas vamos ao texto. Jó 1, versículos 21 e 22. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer porque tu tens cuidado de nós, porque tu tens olhado, Deus, para as nossas vidas, porque o Senhor tem dirigido os nossos passos. Queremos te pedir que nessa noite o Senhor se faça presente. Use a minha vida, Senhor, para falar aos corações dos meus irmãos, assim como o Senhor já tem falado ao meu, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, muitos de nós, quando pensamos em sofrimento, já pensamos em Jó, né? E como nós vemos desde o início do livro, Jó era um homem justo e temente a Deus. O próprio Deus, lá no versículo 8, vai dizer que ele é um homem íntegro e irrepreensível. E aí você imagina ouvir isso do próprio Deus, como é forte. Logo após, nós vemos um diálogo entre Deus e Satanás. E Satanás ele vai questionar a integridade de Jó, dizendo que ele só permanece firme, íntegro, por conta de tudo aquilo que Deus deu a ele. E aí, é nesse momento que Deus autoriza para que Satanás possa tocar em tudo que Jó possui. E aí começam as provações na vida de Jó. O principal tema do livro de Jó se refere ao fato da aflição e do sofrimento. Que nem sempre o sofrimento é um castigo de Deus, mas que ele também pode servir como disciplina ou como provação, que é o caso do livro de Jó. Embora atacado por Satanás em diversas áreas de sua vida, Jó ele não amaldiçoa a Deus. Mesmo ele achando injusto alguns acontecimentos que ocorrem em sua vida, o que mais dói em Jó é o fato de sentir que Deus está distante dele. Como leitores, ao ler todo o livro de Jó, nós compreendemos o motivo pelo qual todas aquelas provações aconteceram em sua vida. Contudo, embora questionasse ainda se sentisse injustiçado pelo próprio Deus, Jó nunca soube o real motivo das aflições pelas quais ele passou. Mas havia uma coisa que ele sabia: Deus está no controle de tudo. O tema de hoje é confiando em meio ao sofrimento. E como nós podemos confiar em meio ao sofrimento? Primeiro ponto: nós podemos confiar buscando plena satisfação em Deus. Tem um comentarista que vai dizer que no versículo 21, palavras de Jó são a expressão mais nobre de um homem que aceita a vontade de Deus como seu único bem. Com isso, nós podemos ver que é possível sim de um homem ficar diante de Deus, mesmo despojado de todas as coisas que ele possui, sem que nada lhe falte. Jó olha para a situação em que se encontra e vê a mão do Senhor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Essas são as palavras de Jó. E ele sabe que apenas no Senhor está a explicação para tudo o que está acontecendo em sua vida. Enxergar a mão de Deus, mesmo diante das situações terríveis pelas quais ele estava passando, é o que faz com que Jó consiga permanecer tranquilo. No versículo 22, nós vemos que Jó ele foi aprovado. Ele fala: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma.
Então, apesar da sua fé não ter aliviado o seu sofrimento, muito pelo contrário, ele não acusou Deus de ser um Deus ruim, de ser um Deus injusto, monstruoso por isso. Ao contrário do que Satanás o acusava, dizendo que ele só permanecia fiel por conta de tudo que Deus havia lhe dado, ele mostrou que seu amor por Deus não era resultado das bênçãos que ele havia recebido. Jó sabia o que era ser um homem de Deus e se regozijava no fato do Senhor ser soberano em todas as situações. Tem uma frase que eu acredito que a maioria aqui já escutou, que é de Dostoiévski, que diz o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E de fato nós sabemos que o homem só está completo quando ele tem a Cristo. É isso que nos move a pregar o Evangelho, a falar do amor de Deus, porque nós sabemos que sem Cristo as pessoas estão perdidas e realmente estão incompletas. Contudo, parece que muitos de nós só conseguimos nos sentir verdadeiramente completos quando as situações nos são favoráveis. Ao mínimo sinal de sofrimento, nós já ficamos desestabilizados e facilmente nós pecamos. Quando tudo vai bem, nós vamos nos encontrar facilmente repetindo Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas e quando tudo vai mal? E quando as dores são tão grandes que parecem doer na nossa alma, nos sufocar e nos tirar o ânimo? Nesses momentos, irmãos, precisamos lembrar daquele que tem o controle sobre todas as coisas. A vida de Jó é um exemplo para nós de que Deus deve ser a nossa plena satisfação, a despeito de qualquer situação. Precisamos lembrar que há um Deus por trás de tudo que acontece em nossas vidas, cuidando de nós e controlando todos os fatos para a sua glória. Afinal, Stott vai dizer o seguinte: o sofrimento é o único caminho para a glória. Isso nós aprendemos com o próprio Jesus. Jesus sofreu, sentiu dores, levou o nosso castigo, mas em tudo isso havia um propósito, o propósito de restaurar a nossa comunhão com Deus. Lembrar do controle do Senhor e buscar a satisfação nele, nos momentos de sofrimento, não significa que as nossas dores serão menores. Com Jó não foi assim. Embora ele soubesse que Deus estava ali, isso não amenizou todo o sofrimento que ele estava passando. Mas significa que, independente da situação, nós estaremos tranquilos naquele que nos cuida. Se ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, quanto mais todas as situações que nós passamos em nossas vidas. Qual tem sido a sua reação quando o sofrimento bate à sua porta? Você tem murmurado, pecado, ou como Jó, tem entregado sua confiança em Deus e tem buscado ser plenamente satisfeito nele? Que o Senhor nos ensine a ver os nossos sofrimentos como uma oportunidade para nos aproximarmos dele, para percebermos que ele é tudo o que nós precisamos. Uma outra forma pela qual nós podemos confiar é não ouvindo as vozes que são contra o Senhor. Vamos ler Jó capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim: Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Nesse capítulo 2, Jó já está na segunda provação. Após ter perdido seus animais, seus empregados e até os seus filhos, Jó agora está doente. Ele tem feridas em seu corpo e a palavra fala que ele usava cacos de louça para raspar as feridas do seu corpo. Além disso, nós vemos no versículo 9
que a sua esposa, que deveria ali ser o seu alicerce, o seu apoio naquela situação, ela enxerga a morte para Jó como a única solução possível naquele momento. A mulher de Jó ali, ela foi usada por Satanás para sutilmente tentá-lo a fazer o que ele havia dito que Jó faria. O Satanás tinha dito que Jó, se a gente tocar em Jó e se ele perder todas as coisas, ele será infiel a Deus. E a mulher de Jó, ela foi usada naquele momento para tentar Jó fazer isso, mas não conseguiu. Ela não vê a possibilidade de restauração para a situação do seu marido, pois ela havia perdido a fé em Deus. Contudo, no versículo 10, nós vemos mais uma vez que Jó permaneceu firme e rejeitou as palavras de sua mulher, chamando-a até de insensata. Mesmo com seus relacionamentos quebrados, pois mais na frente os relacionamentos com seus amigos também vão sofrer diante de tudo que ele estava passando, Jó continua a entender que tanto o bem quanto o mal provém de Deus. Contradizendo mais uma vez o que Satanás havia dito, Jó não pecou. A Bíblia ela é sempre muito clara em falar da necessidade do cristão em caminhar sempre junto uns com os outros. E em vários versículos nós vamos aprender a importância de ter alguém ao nosso lado. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, vai dizer: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Contudo, meus irmãos, nós precisamos estar atentos e perceber se as pessoas ao nosso lado estão nos levando para mais perto ou para mais longe de Deus. Certamente a relação mais íntima que Deus criou foi o casamento. O homem e a mulher casados devem ser os melhores amigos um do outro. A mulher de Jó, contudo, que deveria ser a sua melhor amiga nesse momento e suportá-lo nesse sofrimento, não foi esse suporte que Jó precisava. Ao invés de ser consolo de Deus para a sua vida, ela foi instrumento de Satanás. Jó precisou ser firme. E mesmo sofrendo, mesmo sozinho, ele permaneceu confiante no Senhor. E quanto aos amigos? Os versículos posteriores, eles vão falar que os amigos de Jó, eles souberam daquilo que ele estava passando e eles foram até ele, com o intuito realmente de ajudá-lo. Ao chegar lá, eles viram que o sofrimento de Jó era tanto que a Bíblia vai dizer que eles não disseram uma só palavra, assim que viram a situação de Jó. Contudo, depois eles buscaram ajudá-lo, tentando fazer com que ele refletisse onde havia pecado, onde tinha errado, para que ele se arrependesse e cessasse todo aquele sofrimento que ele estava passando. As intenções eram boas. Seus amigos realmente queriam ajudá-lo. Porém, eles acabaram erroneamente julgando a situação de Jó, acreditando que tudo que ele estava passando era fruto de pecado, quando não era. E fazendo com que ele se sentisse ainda mais sozinho em relação às pessoas com quem poderia contar. Quais têm sido as nossas reações diante do sofrimento? Nós temos lembrado da presença constante de Deus conosco, ou temos dado ouvidos a pessoas que, assim como a mulher de Jó, já não têm mais fé e querem nos fazer acreditar que não existe solução? E quando nós somos os amigos que temos alguém próximo sofrendo? Nós temos buscado ajudar biblicamente ou temos tentado oferecer soluções que às vezes nem a Bíblia traz, mas a gente quer criar só para ver a pessoa sorrindo naquele momento. Irmãos, nem sempre o que as pessoas precisam é ouvir vai ficar tudo bem. Às vezes a gente acha que aquilo é o melhor que a gente pode fazer para uma pessoa que está em sofrimento, e não é. Às vezes as pessoas precisam apenas do nosso silêncio, da nossa presença, da nossa disponibilidade para ouvi-la naquele momento. Orar pelos que sofrem será sempre a melhor coisa que nós podemos fazer por alguém. Todo o resto vem depois. Precisamos primeiro entregar tudo aquilo que aquela pessoa tem feito,
está passando, tem sofrido, ao próprio Deus, que sabe cuidar melhor do que nós. Os amigos de Jó talvez tivessem feito melhor se eles tivessem permanecido apenas ao lado dele, como estavam no início. Que o Senhor nos ajude a ser canais aos que sofrem, sem permitir que nós sejamos vozes que vão de encontro à sua palavra, e nos ajude também a não sermos também aquelas pessoas que tentam despejar essas palavras que não vêm da sua palavra, da Bíblia, e que nós possamos também compreender quando as pessoas trazem algo que não vem de Deus. Que sejamos firmes e confiantes no controle que Deus tem toda a nossa vida. E por fim, uma outra forma que nós podemos confiar é descansando na soberania de Deus. Quero pedir que vocês abram em Jó, capítulo 42. Versículos 1 e 2. Então, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois dos diálogos com os seus amigos, que vão acontecer ao longo de todo o livro de Jó, vem também o que é denominado de os monólogos de Jó. E aí no capítulo 29, ele vai falar um pouco sobre as alegrias que ele tinha no passado. No capítulo 30, ele fala sobre o sofrimento que ele está passando. E por fim, no capítulo 31, Jó protesta realmente acerca da sua inocência. Ele também não entende por que está passando por toda aquela situação. E aí, a partir do capítulo 38, o Senhor mesmo que vai responder a Jó. E aí o Senhor fala com ele através de perguntas retóricas, sem humilhar ou condenar a Jó, levando ele a uma fé plena na bondade de Deus, mesmo sem responder diretamente aos seus questionamentos. Agora, nesse capítulo 42, o Senhor falou com Jó, e isso já seria maravilhoso. O próprio Deus falou com ele, por si só, já era suficiente. E Jó, ele cresceu em sabedoria, e aqui, nesse versículo, como lemos, agora ele se sente encantado, maravilhado. Ele está com a visão mais expandida de Deus depois de tudo que ele havia passado. Mesmo sem saber ao certo o motivo pelo qual todo aquele sofrimento bateu à sua porta, ele se percebe como uma minúscula parte diante de toda a grandeza de Deus. Jó passa a olhar para a existência de Deus diante das situações mais simples da sua vida. E ele sabe que o Senhor está em todos os lugares, seja nas situações boas, seja nas situações ruins. Situações de sofrimento, elas quase sempre nos levam a questionar e a realmente tentar buscar a resposta do porquê isso está acontecendo. É comum que façamos isso. Nós queremos entender, queremos buscar a solução mais rápida para nos livrarmos daquele sofrimento, daquela dor. E expor o que nós estamos sentindo a Deus em oração não é um pecado. O pecado está no fato de não confiar na soberania dele em tudo. Nós, como nesses monólogos, Jó ele vai expor realmente tudo aquilo que está no seu coração. Expor a Deus como se sente injustiçado, como ele tem sofrido. E no versículo 7 desse capítulo 42, o próprio Deus elogia a sinceridade de Jó. Ele vai falar também quanto aos seus amigos. Seus amigos, eles buscam uma boa retórica, buscam falar algo para Jó e não são elogiados por Deus. Jó, no entanto, é elogiado por sua sinceridade de coração. John Stott, ele diz que nas tribulações, nos sofrimentos, nós temos a certeza do amor de Deus. E quando pensamos em certeza, a palavra certeza já diz que não é uma possibilidade, não é um talvez, é certeza do amor de Deus. Quem sabe aproveitar os momentos difíceis, encontra no sofrimento uma oportunidade para orar mais, para se refugiar e se aproximar de Deus.
Existe um ditado que talvez todos nós já ouvimos falar, que diz que a esperança é a última que morre. Contudo, nós, que temos a Cristo, podemos dizer que a esperança do crente é a única esperança que não morre. Confiar na soberania de Deus e colocar a nossa confiança em Cristo nos dá a certeza de que o melhor de Deus sempre vai acontecer em nossas vidas. Ainda que não pareça aos nossos olhos, o melhor de Deus sempre acontece conosco. Como você tem encarado os seus sofrimentos? Você tem lembrado da soberania de Deus? Ou, vez por outra, você pensa que Ele virou as costas, que Ele esqueceu de você em algum momento? Que todas as vezes em que passarmos por provações e sofrimentos, nós nos lembremos que em Cristo acharemos alegria, paz e toda a força que nós precisamos. Lembram do hino que eu falei lá no início? Sou feliz. O autor desse hino, ele se chama Horatio Spafford. Ele era casado, pai de 4 filhas e um grande homem de negócios. Contudo, nos anos 70, a vida dele começou a dar uma mudada. Ele faliu, foi arruinado financeiramente por conta de um incêndio que houve em Chicago. E logo após, a sua esposa e as suas 4 filhas, elas sofreram um acidente no navio quando estavam atravessando o Oceano Atlântico. E ela, a esposa, mandou um bilhete para ele que dizia o seguinte: salva sozinha. Suas 4 filhas haviam morrido. Um tempo depois, ele passou pelo local onde suas filhas haviam sido enterradas e foi inspirado a escrever este hino. São palavras que trazem conforto e que falam da esperança que nós possuímos em Cristo. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele se humilhou, Ele se fez homem e morreu na cruz. Ele olhou para nós, que viramos as costas para Ele tantas vezes durante a nossa vida. Ele sabe o que é sofrer por pecados que Ele não cometeu e sabe o que é sentir uma dor que não merecia. Ele chorou para que em nossos sofrimentos nós saibamos que Ele está ao nosso lado e não está alheio à nossa dor. Que os sofrimentos sejam para nós momentos de nos achegarmos mais a Cristo, de orarmos mais, de buscarmos mais intimidade com Ele. Confiemos no Deus, que é soberano, que é graça, que é amor e que não nos abandona independente das situações. Ele é a nossa esperança e Ele é a esperança que não morre. Oremos. Senhor, nós queremos Te agradecer, Deus. Te agradecer, Senhor, porque independente das situações que ocorrem em nossas vidas, Tu és, Senhor, aquele que está no controle de tudo. Nós queremos Te pedir, Deus, perdoa, Senhor, o nosso coração que muitas vezes acha que o Senhor virou as costas para nós, mas Tu nunca, Senhor, nenhum dia, em nenhum momento sequer, deixa de olhar para nós, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a em cada sofrimento lembrar, Deus, que a Tua mão está no controle de tudo. Nos ajuda a descansar, nos ajuda, Senhor, a confiar, Deus, naquilo que Tu fazes, Senhor. Que a nossa vida, Deus, não seja vivida, gasta com os nossos prazeres ou para a nossa glória, mas que em tudo, Senhor, também nos sofrimentos, a Tua glória possa ser percebida. Nos ajuda também, Deus, a ser canais que levam as pessoas para mais perto de Ti. Pessoas que sofrem, pessoas que choram, pessoas que não Te conhecem e que por isso ainda são vazias. Nos ajuda, Deus, a ser canais que levam a certeza do amor, da graça e do cuidado em todo momento, que és Tu, Deus. Em nome de Jesus. Amém.